Bom dia. Vamos ver hoje o Salmo 73 de Asaf. O salmista Asaf aqui tem muitos ensinamentos nesse Salmo 73. Eu vou ler alguns versículos, mas em casa você leia todo. Eu vou dar aqui alguns toques para você entender a profundidade dos ensinamentos desse Salmo que nós podemos aplicar na nossa vida. Então, o Salmo 73, versículo de 1 a 3 diz assim: Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Ele começa com uma afirmativa dizendo que Deus é bom para aqueles que têm o coração limpo, coração voltado a Ele. Mas de repente ele começa a mostrar uma grande crise de fé que ele teve. E ele vai mostrando como o perigo que nós temos, nós devemos ter muito cuidado em não contaminar o nosso coração. Aqui o que contaminou o coração do salmista foi a inveja. O sentimento mais triste, mas ele é sincero de dizer que ele começou a olhar para os ímpios, para as pessoas que não obedeciam a Deus e via que eles prosperavam. É como se você orasse para o mundo hoje, eu vejo muitas pessoas que estão em desobediência a Deus e aparentemente estão se dando bem nesse mundo. E ele sentiu inveja disso, né? Ele foi arrogante também, a arrogância também adoeceu o coração dele. E aqui nesse salmo, Deus vai tratar exatamente isso. Aqui no versículo 13 ele diz: Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido, e cada dia, e cada manhã castigado. Ele começa a dizer que para que adiantou ser bom? O ímpio está prosperando e eu que obedeço a Deus, na realidade passa por sofrimento e por dor. Aquelas mesmas indagações do livro de Jó, porque é que o justo sofre. E ele começa a deixar que esse sentimento contamine o coração dele. Mas aí quando ele chega aqui no versículo 17, ele dá uma virada de chave quando ele entende algumas coisas, alguns princípios. Quando Deus abre os olhos dele, ele diz assim: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Então certamente os põe em lugares escorregadios e os faz cair na destruição. Quando ele diz entrar no santuário, quer dizer, ele começou a buscar a Deus, a entrar na presença de Deus, a ouvir a voz de Deus. Às vezes, quando o nosso coração está querendo nos adoecer, nós temos que nos prostrar diante do nosso Pai, confessar, não ter vergonha de confessar essas emoções ou esses sentimentos que não são bons, mas que fazem parte da nossa natureza decaída, para Deus curar. Então ele entrar no santuário, ele entrou em comunhão com Deus, buscou a Deus, e Deus mostrou a ele que na realidade ele estava olhando a aparência, mas Deus colocava o ímpio exatamente no terreno escorregadio, aparentemente estava tudo bem, mas ele estava indo em direção à destruição. O cristão ele tem que olhar pela fé, não olhar as aparências, né? É o que ele estava fazendo. Então Deus faz, ele começa a olhar as coisas pela fé, não olhando as aparências. Que nesse mundo injusto, se você for olhar as aparências, você vai contaminar o seu coração. E principalmente se você começar a comparar o agir de Deus na sua vida com a vida dos outros. O jardim do outro sempre é mais florido. Mas Deus é pessoal, cada um trata de uma forma diferente. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Aí no versículo 21 ele diz: quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como irracional a tua presença. Ele estava adoecido, a alma dele estava adoecida. Ele precisava ser curado e ser tratado por Deus. Às vezes a nossa alma está adoecida, nós precisamos ser curados e tratados por Deus. E no versículo 23, 26 ele diz: todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu coração e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração, a minha herança para sempre. Ele começa a orar a Deus não como alguém que ia satisfazer os seus desejos. Isso é uma atitude egoísta. Você servir a Deus, você andar com Deus, não pela presença de Deus, mas pelos favores de Deus. É o que está acontecendo no coração do salmista. Mas ele deixa de ver Deus como uma visão utilitária.
e sempre te beneficiar em seu favor, mas começa a adorar a Deus. Nós somos criados para adorar a Deus. Ele entende que a maior dádiva que ele tem nesse mundo é a presença de Deus na vida dele. Ele poder prostrar e se adorar a Deus. Não são os favores de Deus. A presença de Deus é mais importante do que aquilo que ele nos dá. Ele compreende isso. E ele começa a se alegrar nesse Deus. E diz: não há nada nesse mundo que possa comparar isso. E o Senhor tem que ser o centro da minha vida e a razão da minha adoração. Então medite nisso nesse dia, que Deus te abençoe.